Olá você, aluno de engenharia! Hoje estamos aqui para apresentar a nossa aula Equação da linha elástica, métodos momentos de área, aula 2. Então, essa aula foi feita especialmente para você, aluno de engenharia. Queremos também falar para você que, olha só, deixa aí o seu like referente à nossa aula, faça o seu comentário e não esqueça de assinar o nosso canal Banca Virtual. É exatamente este estímulo que precisamos para estar sempre fazendo a melhor aula para você. Então vamos começar a nossa aula referente à equação da linha elástica, método dos momentos de área. Então, observamos nessa figura uma viga, onde essa viga se encontra com determinado carregamento. Podemos verificar que o método dos momentos de área, ele tem como principal função determinar a inclinação e o deslocamento dos pontos a partir do momento que essa viga sofre uma flexão. Muito bem, então podemos verificar que quando essa viga ela tende a sofrer, olha só você, uma certa deflexão, nós vamos ter exatamente aqui esta linha elástica. E observando você que no momento que nós temos esta linha elástica, podemos verificar que os pontos desse elemento estrutural eles vão sofrer um determinado deslocamento. E o que nós queremos hoje é determinar como podemos calcular o deslocamento sofrido por cada ponto, olha só, que você tem exatamente aqui aonde no seu elemento estrutural. Então o que vamos fazer para isso? Inicialmente nós vamos agora traçar o que nós chamamos de uma reta tangente ao ponto A e ao ponto B. Então podemos verificar que aqui foi traçada uma reta tangente a A e aqui uma reta tangente ao ponto B. Nesse exato instante, vamos agora analisar como estabelecer, certo, a maneira, através do método dos momentos de área, para verificar essa distância ou esse deslocamento de cada ponto do nosso elemento estrutural. Então nós podemos verificar que a partir do instante que foi traçado o que nós chamamos um deslocamento, olha só, desculpa, um deslocamento não, uma reta tangente a cada ponto, nós podemos dizer que essa distância que eu estou chamando T de AB é exatamente o que? O que podemos afirmar da distância do deslocamento da reta tangente de A, reta tangente a B. Ou seja, essa distância vertical da reta tangente a A, reta tangente a B é o que nós chamamos de T de AB. Mas nós vamos então observar para um elemento dx muito pequeno. Para um elemento dx eu posso dizer que eu tenho essa distância ds ou também chamado da distância dt. Como esse elemento é um elemento muito pequeno, eu posso dizer que essa distância dt ela vai ser igual a essa distância ds. E por uma relação de arco, eu posso dizer que esse arco, olha bem, muito pequeno aqui, ds, ele é igual a essa distância x vezes dθ. Muito bem. Mas aí nós podemos então verificar que através, olha só você, através do nosso estudo anterior, vamos verificar, nós vimos o que? Nós vimos que esse ângulo dθ, ele pode ser estabelecido como, vamos lembrar? Eu posso dizer a você que esse nosso ângulo que nós temos, que é o ângulo dθ, ele pode ser estabelecido como nós vimos na aula 1, olha só, nós vimos na aula 1, que esse ângulo dθ, ele pode ser simplesmente escrito como sendo o nosso ângulo dθ, ele vai ser igual, olha só você, a o momento de flexão dividido pelo módulo de elasticidade vezes o momento de inércia vezes quem? A distância dx. Então eu posso muito bem, nesse instante, fazer a substituição. Olha só você, quando eu faço a substituição, eu passo a ter que o nosso dt ele vai ser igual a x vezes momento de flexão módulo elasticidade I dx. Quando eu integro essa equação, eu passo a ter que essa distância, que eu vou chamar de uma distância t, de um deslocamento t, ele é igual a integral de x momento vezes I dx. Opa! Então eu posso chegar agora para você calmamente dizer o que? Que esse desvio
vertical que eu tenho da tangente do ponto A, certo, sobre a linha elástica em relação à tangente traçada deste outro ponto B, ela é igual exatamente a essa equação que corresponde aqui ao que nós chamamos do momento de área sob o diagrama do momento em função do modo de elasticidade do momento de inércia. Então, esse momento, gente, ele é calculado em torno, olha só, do ponto A, onde o desvio vertical deve ser determinado. Então, eu posso dizer simplesmente que esta equação é a nossa equação que estabelece exatamente o que esse deslocamento vertical em função das retas tangentes que passam em cada um desses pontos, ela é determinada como sendo o momento de área. Poxa, mas aí você, como é que eu posso calcular esse momento de área? De uma maneira muito fácil. Eu posso dizer que esse momento de área ele vai ser estabelecido como sendo quem? Como sendo exatamente o produto de quem? O produto da posição do centroide vezes quem? Vezes a área do nosso gráfico. Vamos ver? Então, vamos agora determinar o deslocamento dos pontos B e C da viga mostrada, considerando que o produto modo elasticidade vezes momento de inércia é constante. Então, o que é que eu verifico? Eu verifico aqui que eu tenho uma viga, onde essa viga é uma viga engastada, de comprimento L, onde na sua extremidade livre eu tenho um momento. Muito bem. Então, nós vamos entender o que? Nós vamos simplesmente traçar, olha só você, vamos aqui, traçar o que eu vou chamar de uma reta tangente ao ponto A. Muito bem, traço uma reta tangente passando em A. Traço também uma reta tangente passando pelo ponto B. E vou verificar que essa distância aqui, é o deslocamento, certo? Da reta tangente ao ponto A pela reta tangente ao ponto B. Nós já verificamos que esse deslocamento, certo? Ou seja, essa distância vertical entre as retas tangentes a dois pontos é o momento de área. Olha que beleza. Então, eu sei que este aqui é o gráfico do momento. Sim, eu tenho aqui o momento. Eu posso dizer que nesse ponto aqui, nós temos o momento em torno dessa viga, ele vai ser o momento constante. Perfeito aí? Então eu posso dizer que esse aqui é o nosso gráfico do momento em função do modo de elasticidade do momento de inércia para o comprimento total da viga. Inclusive, vale a pena lembrar, você está esquecido? Então volta para aquela aula nossa do Banca Virtual referente aqui a diagrama de momento fletor. Certo? Mas é interessante verificar que para essa viga, certo? O seu momento, ele é constante ao longo de toda a viga. Muito bem. Então, meu amigo, eu posso chegar para você e dizer o quê? Que nesse exato instante eu posso calcular esse deslocamento, da reta tangente A pela reta tangente AB e mostrar que esse deslocamento vertical ele vai ser exatamente o deslocamento do ponto B, olha só, da nossa viga em relação a quem? Em relação à linha elástica. Então eu posso dizer que esse deslocamento de AB ele vai ser o momento de área. O momento de área ele é expresso como sendo a integral com limite de A até B de x do momento pelo modo de elasticidade, momento de inércia dx. Então se eu quero de A até B, eu vou dizer o quê? Que tudo isso aqui é a nossa área. Sim, eu vou dizer que o valor de x vai ser essa distância que vai, do centroide dessa área até a origem dos meus eixos, que vai corresponder a quem? L sobre 4. Então, amigão, eu vou chegar para você e dizer exatamente isso. Olha, quem é o nosso valor? Quem é o nosso valor de x? Está aqui, L sobre 4. Quem vai ser a integral de A até B de M de E sobre I dx? Isso aqui vai ser quem? Vai ser exatamente, essa o que? Essa área, exatamente, amigão. Então eu posso dizer que eu vou ter L sobre 4, certo? Que vai ser essa área. Quem é essa área? É o produto de quem? É o produto da base vezes a altura. Então a base M0 é I de L sobre 2, que vai me dar exatamente esse deslocamento. Olha só, então, eu posso dizer que esse valor, ele representa o deslocamento de quem? Do ponto B em relação à linha elástica. Eu encontrei negativo porque eu estou vendo que esse deslocamento ele está acontecendo,
abaixo, certo, da origem dos nossos eixos. Então por isso que ele é negativo. Muito bem. Mas agora eu quero calcular o que eu vou chamar do nosso deslocamento do ponto C. Então eu vejo que essa distância que eu tenho aqui, ó, é a nossa distância referente a quem? A tangente, a reta tangente que passa por A pela reta tangente que passa por C. Muito bem. Então se essa aqui é o deslocamento vertical da tangente de A pela tangente de C, eu vejo que essa distância, sim, amigo, corresponde a quem? Ao deslocamento vertical de C. Olha só, então eu posso dizer o quê? Que o deslocamento da reta tangente A pela reta tangente a C vai ser o que? Vai ser, como nós já sabemos, olha só, eu vou colocar assim, eu vou dizer que isso aqui vai ser o deslocamento de A em relação a C, vai ser exatamente igual a a posição do X do centroide para uma integral diária de quem? De A até C pelo o momento, muito bem, o momento de E vezes I, quem, amigão? Dx, exatamente isso aí. Então eu sei que tudo isso aqui vai ser o que? Vai ser o x vai ser exatamente para toda essa área aqui, o centroide vai ser x sobre vai ser L sobre 2 e a área vai ser exatamente o que? Toda essa área que nós temos aqui, toda essa área. Então toda essa área vai ser quem? Vai ser o produto de M0, I, certo? Vezes quem? Todo o meu comprimento corresponde a L. Então esta equação aqui representa exatamente, amigos, olha só, o nosso deslocamento de quem? O nosso deslocamento do ponto C em relação a quem? A linha elástica. Então, olha o que eu quero deixar claro para vocês. É muito fácil, utilizando o método dos momentos de área, nós calcularmos o que? O deslocamento. Mas é importante verificar o que? Que esse método ele é muito importante quando você conhece sim e sabe fazer sim o diagrama de quem? Do momento, e verificando, certo? Uma maneira fácil de calcular o que? Essas áreas. Então, amigo, muito obrigado a você que acompanhou essa aula do nosso Banca Virtual. E não esquece de dar o seu like, não esquece de assinar o Banca Virtual e outro detalhe, faça o seu comentário, pois assim poderemos sempre estar fazendo a melhor aula de engenharia para vocês. Obrigado, gente!